E aí pessoal, beleza? Galera, hoje eu trago um exemplo aqui dois exemplos na verdade, do uso de metas, né? Explicar o que são metas no Excel, tá? Existe um recurso aqui na área de dados do Excel chamado atingir meta, né? Que a ideia é que você descubra qual é o valor, né, ideal para uma certa meta, para um certo objetivo que eu tenho, né? Por exemplo, se você tem aqui que um vendedor, aqui eu criei a planilha meta vendedor, se você tem aqui um vendedor que vendeu 50 mil e ele ganha 1%, então ele ganhou R$500 de comissão, beleza. Mas se ele tem a meta de ganhar R$1.500 de comissão, é muito fácil, você faz isso até de cabeça, se você quiser, né? Se eu tenho que ganhar 1.500, eu posso ou aumentar minha comissão ou aumentar meu número de vendas, né? Se eu quiser aumentar minha comissão é muito simples, eu tenho que aumentar 3 vezes esse valor, 3%, né? Que daria 1.500. Mas eu também poderia aumentar aqui para 150 mil, né? 1%, vai dar também 1.500, fácil. Esse recurso muitas vezes é utilizado quando a fórmula é um pouco mais complicada, né? Aqui eu tenho uma fórmula simples, é uma multiplicação, né? Eu multiplico esse valor por esse para chegar nesse, mas se eu tenho que minha comissão é constante, né? Reconhecendo que a comissão de um vendedor normalmente não muda, não vai se ajustar para ele poder atingir a meta dele, né? Que eu tenho um valor, uma fórmula, né, que está aqui em comissão. Eu sempre vou ter que ter uma fórmula, tá, para utilizar esse recurso, que é exatamente nessa fórmula que um desses parâmetros vai ter que estar variando. Esse aqui é o constante, é a comissão. Não faz sentido eu estar mudando a comissão para que eu atinja a meta do vendedor, né? Imagina só, o vendedor tem que vender 1.500, não, vou aumentar a comissão dele que ele atingiu a meta dele. Não, isso é a meta dele, né? Mas qual é a meta de vendas, digamos assim, quanto é que ele teria que vender? Então aí é onde eu vou ter que alterar esse valor que está em A2, é o valor variável, né, que a gente vai alterar. Então, numa situação dessa, de uma simples multiplicação, você faria isso de cabeça, né? Mas em outras fórmulas, né, um pouco mais complexas, se você precisar variar um valor da fórmula para chegar em um resultado, né, o uso desse recurso é bastante interessante. Então é aqui onde a gente vai utilizar. Eu repeti aqui embaixo, né? Você vai vir aqui em teste de hipótese e atingir meta. Então ele vai pedir qual é a célula, né? Aqui é exatamente onde está a fórmula. Defina a célula, né? Onde é que está a fórmula? Essa aqui embaixo é semelhante, tá? A fórmula está aqui no C5, né? Semelhante ao que está em cima, tá? Só porque aqui está zerado, a parte de cima eu deixei para explicar. Qual é o valor que eu quero atingir? Eu quero atingir R$1.500. E eu vou alternar o valor, né, em que célula? Aqui. Perceba que em C5 existe uma fórmula que envolve este valor que está em A5. Tem que estar. De maneira que, no final do resultado da fórmula que está em C5, o valor final seja 1.500, ou aproximadamente 1.500. Então, qual é o valor que vai ter que estar em A5, já que A5 pertence à fórmula que se encontra em C5, qual é o valor que tem que estar em A5 para que a fórmula resulte em 1.500. Então, ele vai verificando e chega em 150 mil. Né? Porque foi a sua meta. Para eu atingir a meta de 1.500, que era o valor da minha comissão, né? Considerando que a comissão é 1% constante, qual o valor de 150 mil? Perceba que A5 está aqui, né? Na fórmula que está em C5. Então A5 vai variar até atingir 1.500. E B5 é constante, né? B5 é o valor de 1%. Beleza? Aqui eu tenho outro exemplo. Eu vou chamar de meta contas, né?
planejamento. Tá? E qual é a ideia? Parecida. Eu tenho uma receita de R$ 1.500, né? Posso ter tido aqui uma despesa de... Vou botar uma despesa de R$ 700 e tive um saldo de 800. Simples assim, né? Mas eu quero ter um saldo de 500. Muito fácil, né? Quanto é que tem que ser a minha despesa? Pode ser até R$ 1.000. Mas como é que eu faço isso? Claro, mais uma vez, aqui é uma fórmula simples, mais simples ainda do que a anterior. Mas é para que você fixe, entenda, compreenda, né? Eu preciso ter o que para atingir meta? Um valor que eu quero atingir, no caso eu tenho, né? O valor que eu quero atingir é esse aqui, de R$ 500. A minha meta é ter um saldo de R$ 500. Um valor que eu vou estar podendo alterar, que normalmente eu consigo alterar, que é a despesa. Né? A despesa você consegue ajustar todo mês. Não necessariamente vai ser aquele valor fixo, né? A despesa aumenta, diminui, ela tem um ajuste. E um valor que eu considero, nessa situação aí, os valores que são constantes, que não vão ser alterados, né? Para que essa meta seja alcançada. Normalmente a sua receita, vamos dizer, o seu salário, ou algo do tipo, é constante. Né? Neste caso aqui, essa fórmula que está 5 menos B5, está dando o próprio 1.500, eu não tive gasto nenhum. Mas como é que eu vou calcular minha despesa aqui automaticamente? De cara você sabe que a sua despesa, para um saldo de R$ 500, a sua despesa é R$ 1.000. Ou seja, considerando que saldo é um valor mínimo aqui, né? Que você vai ter R$ 500, o valor máximo da sua despesa vai ser R$ 1.000. Não quer dizer que tem que ser R$ 1.000, mas o valor, no caso aqui no contexto, o valor máximo. Mas para você entender qual é a célula que está a fórmula, clico aqui, é essa, C5. Qual é o valor que eu quero atingir? R$ 500. E eu vou ajustar aqui, eu vou ajustar o valor que está em despesa. Né? E veja que despesa faz parte da fórmula que está em C5. Do OK, ele vai chegar em 1.000. Né? E se você olhar aqui C5, você vai ver, desculpa, aqui é B5. Despesa, que é B5, está na fórmula que está em C5. Então ele mantém a 5 constante e vai alterando o valor de B5 até que o resultado dê R$ 500. Né? Aí ele vai chegar que o valor de B5, né, que for o variável, que é onde ele vai atingir a meta, tem que ser R$ 1.000. Tá? Então, galera, é isso aí. Né? Finalizamos aí mais uma aula de Excel. Esse contexto aí de metas é muito utilizado não só na área financeira, mas você pode utilizar em diversas áreas, até quando você está trabalhando com dados. Se você utilizar algumas funções mais complexas, funções polinomiais ou algo do tipo, você pode atingir um valor. Eu quero atingir esse valor, qual é o valor que eu vou ter que ter em um certo parâmetro da função aí para atingir esse valor. Beleza? Então valeu, galera, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!